Boa noite, meus queridos amigos. É uma alegria muito grande, né? Receber aqui na nossa transmissão de hoje pessoas estudiosas que ganham a nossa admiração e nosso respeito pela sua maneira como se comportam na tribuna espírita e como vivem as suas vidas pessoais. Então, nós hoje temos a alegria de receber aqui a Melissa Tortoriello, né? A Melissa é de Barbacena, uma grande colaboradora da doutrina espírita. E, além de tudo, né, nós até brincamos sempre que ela é a protetora, né, por ter essa experiência pessoal de cuidar de animais. Né? Temos a alegria também de receber aqui o Marcelo Orsini, nosso velho amigo, né, escritor, também conferencista, uma pessoa muito querida entre nós. E eu, hoje, né, recebemos Márcio Adriano, né, que na vida profissional é professor e na doutrina espírita também está na tribuna a divulgar a Boa Nova, né? Então, sejam muito bem-vindos, amigos queridos, a esse encontro dessa noite. Boa noite a todos. A gente agradece esse convite para mais uma noite de bate-papo e por poder estar na presença desses amigos, né, que sempre estão nos acompanhando ao vivo aí nessa live. Nosso carinhoso abraço a todos vocês e que possamos aproveitar bastante o tema da noite para aprendermos um pouco mais e colocar em prática. Boa noite, Rubatino. Boa noite, Melissa, Adriano. Muita paz para todos. E a nossa expectativa é essa mesmo, né? Que a gente consiga transformar esses próximos minutos num convívio agradável para todos nós nos dois planos da vida. Então, muita paz para todos vocês. Boa noite para todos. Espero que todos estejam bem na casa de vocês. A gente fica muito feliz pela oportunidade desse diálogo, que é um diálogo muito especial em nome da doutrina espírita e do Evangelho, e que essa conversa possa ser edificante não só, né, para o pessoal que está em casa, mas também para nós que estamos aqui conversando, trocando ideias voltadas no Evangelho. Obrigado pelo convite, obrigado pela possibilidade. Então, meus amigos queridos que estão em casa, né, estão chegando aí para nos assistir pelas mídias do Grupo Cheiro, sejam muito bem-vindos. O nosso grande interesse é que esses assuntos a serem aqui tratados cheguem muito bem ao seu lar, de forma esperançosa, de renovação, de bom ânimo e de coragem para prosseguir a sua caminhada, e enquanto também trazemos informações da doutrina do Evangelho de Jesus. Para começar esse nosso estudo de hoje, né, que hoje trata de um tema muito importante e extremamente agradável de se lidar, né, que é um elo que existe entre Deus e nós, né? Então, vamos nos lembrar aqui do culto à gentileza, né? Tantas vezes citado por Emmanuel. Mas há expressões mágicas em favor da harmonia, às vezes da harmonia doméstica, em que a pessoa é capaz de dizer: cometi um erro, você tem razão, fui indelicado, peço desculpas, prometo me modificar. Parece simples, mas não é. Quando foi a última vez que pedimos desculpas à nossa esposa, ao nosso filho, ao nosso pai, por uma palavra ou por um gesto inadequado? Há pessoas que jamais fizeram isso. Por quê? Porque as medidas de nossos raciocínios no exercício da razão usam como parâmetros o orgulho, o egoísmo, inspirando-nos a olímpica ideia de que estamos sempre certos, com a prerrogativa de dizer a última palavra. Falta, talvez, a cada um de nós um pouco de amor para iluminar o relacionamento afetivo e nos inspirar raciocínios mais generosos. Alguém diz: amo minha esposa e meus filhos, no entanto, vivemos as turras. Ocorre que amar é algo subjetivo. Não vale grande coisa se não é expresso em ações. Conta o escritor
Tom Anderson, que certa feita ouviu alguém dizer que o amor deve ser exercitado como um ato da vontade. Uma pessoa pode demonstrar amor através de gestos bem simples. Aquilo impressionou o escritor. Admitiu que vinha sendo egoísta e que o amor familiar havia sido obscurecido com a sua insensibilidade. Não que vivessem mal, propriamente dito, mas poderiam melhorar muito o relacionamento afetivo se, por exemplo, parasse de reclamar da esposa ou de tratar os filhos sempre com autoridade, se não ligasse a televisão no canal do seu interesse, contrariando a expectativa do grupo familiar, se deixasse de se concentrar na leitura do seu jornal preferido, sem dar atenção às pessoas de casa. E resolveu fazer uma experiência. Durante as férias de 2 semanas, em que estariam juntos na praia, faria tudo para ser um marido e um pai carinhoso. Logo de saída para o passeio, beijou a esposa e disse: "Esse suéter amarelo fica muito bem em você." Feliz e surpresa, a esposa suspirou. "Ah, ok, querido. Você reparou, é?" Logo que chegaram à praia, Tom pensou em descansar, né? Afinal, todo mundo merece um repouso, um descanso, sentado debaixo de uma barraca, né? Com a água lhe banhar os pés. Mas a esposa sugeriu que dessem um passeio pelas imediações, andando junto ao mar. Ia recusar o convite, mas lembrou a promessa de que fizera, que tinha feito, né, na véspera, e foi com ela enquanto os garotos brincavam. No dia seguinte, a esposa o convidou para visitar o Museu das Conchas. Tom confessa que sempre detestou museus, mas aceitou de boa vontade, surpreendendo-se depois de constatar que havia gostado do passeio. Numa das noites, não reclamou quando a esposa demorou para aprontar-se e chegaram muito tarde a um jantar programado. Mas ele não reclamou absolutamente nada. Assim passaram-se 12 dias em que Tom considerou surpreendentemente muito felizes. Prometeu a si mesmo que continuaria com a disposição que estava experimentando. Na última noite do passeio, quando se preparava para dormir, a esposa estava muito triste. E ele então perguntou: "O que há, meu bem? Por que você está assim? Algum problema?" Disse ela com voz hesitante: "Você sabe alguma coisa que eu ignoro?" "Por que pergunta isso, querida?" "Bem, fiz aqueles exames rotineiros há 2 semanas. Segundo o médico, estava tudo bem. Para você, ele disse algo diferente?" "Não, querida, nada. Realmente estava tudo ótimo." "Por quê?" "É que você está sendo tão carinhoso e bom para mim que imaginei estar com uma doença grave e que ia morrer." "Não, querida," respondeu Tom sorrindo. "Você não está morrendo. Eu é que estou começando a viver." Essa história foi escrita por Richard Simonetti, né, no seu livro A Presença de Deus. Então, eu gostaria de começar mexendo com a Melissa, né, perguntando para ela se tratar bem as pessoas, né, se o culto à gentileza, como propõe Emmanuel, né, se pode ser uma forma de nos aproximar de Deus. Com certeza, Robatina, essa história é ótima, porque ela traz para a gente de uma forma muito simples e com situações ali do dia a dia, corriqueiras, que a gente pode melhor trabalhar na vida com os nossos semelhantes, com os nossos familiares principalmente, né? E o que acontece? Às vezes a gente guarda a melhor louça, a melhor toalha, a melhor decoração, as melhores coisas da casa para quando vem as visitas, né? Então, vem a visita, a gente prepara aquela mesa do café, a gente ornamenta a casa, etc. E quando chega, não é dia de visita, quando chegam só os nossos familiares,
Por que a gente também não pode ser assim carinhoso, afetuoso, né? De deixar um bilhetinho e falar, olha, fiz o bolo que você gosta, né? Preparar realmente aquele momento ali de aconchego da família com pequenas gentilezas, coisas que não nos custam nada, mas que melhoram em muito as nossas relações, principalmente as relações familiares. Porque quando nós vamos para o trabalho, quando nós vamos para o convívio social, meio que a gente põe uma máscara, né? Não é só a máscara da Covid agora, não, né? A gente coloca aquela máscara social de se apresentar como nós até gostaríamos de ser, e às vezes ainda não conseguimos efetivamente ser. Então, nós somos polidos, nós somos educados, nós, né, medimos um pouco mais nossas palavras, mas às vezes quando a gente chega em casa, que é a história proposta pelo Simonetti, né? Quando a gente chega em casa, a gente tira a máscara, e aí muitas vezes nós nos mostramos como realmente somos. Ofendemos, magoamos, somos ríspidos, e às vezes de uma forma totalmente desnecessária, né? Ou seja, esse tipo de ação não vai ajudar em nada na melhoria da nossa qualidade de vida. Ao passo que pequenas gentilezas, o cuidado, o estar próximo, o ser afetuoso, melhora muito a nossa qualidade de vida. Jesus já nos deu a regra, né? Fazer ao próximo o que a gente gostaria que fizessem por nós. Então, se a gente conseguisse ter essa regra de ouro do Cristo em todas as nossas relações de vida, nós viveríamos de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais proveitosa aqui na Terra. Eu acho que a gente ainda precisa aprender a desenvolver mais essas gentilezas no nosso dia a dia. E aí, Marcelo? O dia a dia ensina a gente tanta coisa, né? Na verdade, nós que não tivemos o berço espírita, podemos falar com muita segurança o quanto o espiritismo nos auxilia a perceber essas questões em nossas vidas, né? Porque o espiritismo nos mostra referências maravilhosas e nos dá, inclusive, a oportunidade de nós experimentarmos certos métodos de aprendizado, como no caso o culto no lar, onde nós vamos buscando referências especiais, referências que estão acima de nós, estão acima do nosso próprio ser, do nosso próprio conhecimento. E ao buscar essas referências conscientemente, que a doutrina espírita nos aquece o coração dizendo estuda, trabalha, não é? A doutrina propõe isso para nós, aprenda mais, relacione-se melhor. Então nós vamos aos poucos entendendo que nós podemos, de certa forma, manifestar Deus por nosso intermédio. Pode parecer algo surreal, mas na verdade, inclusive, nos recorda aquela passagem que consultaram Jesus, não é? Bom mestre, que farei para entrar na vida eterna? Então Jesus não aceita o título de bom, ele aceita o de mestre, mas o de bom, por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Então, partindo de um espírito puro como Jesus, a gente percebe que essa qualidade intrínseca a nós, ela vai ter que ser construída aos poucos. E nas pequenas coisas, como foi essa lição maravilhosa que o Rubatino leu, né? O Simonetti tinha essa característica de transmitir um ensino profundo com um humor fantástico, né? Ele falava assim, são histórias fáceis de a gente assimilar e guardar, e que às vezes nos deixa assim, com a cara no chão, né? É como se mostrasse um espelho, olha aí, como é que você está nesse momento? Será que você já como se dizia na nossa época, caiu a ficha? Então, penso eu que o caminho é este, né? Nós estamos aqui tentando nos descobrir para que a gente consiga uma motivação para nos melhorarmos nesse caminho em direção à luz, em direção a Deus. É o que eu gostaria de colocar nesse momento. E aí, Adriana? Ouvindo as palavras, né, dos companheiros, não tem como a gente não pensar em uma integração daquilo que seriam os elementos técnicos, né, com os elementos profundos do amor.
A gente sabe que lá no capítulo, né, das leis morais, existe uma abordagem de Kardec que é a abordagem da lei de sociedade, né, que viver em família seria, sem sombra de dúvida, um sinal de evolução da humanidade. Aí a gente lê isso, né, se sente muito confortável, fala assim, então, estou indo no caminho certo. Né? Aí vamos lá, encontramos alguém, né, aí Emmanuel, né, trabalha com a ideia lá do doce encantamento, você conhece alguém que você tem uma afinidade. Nós sabemos que na doutrina espírita a afinidade é um tema central e somos, sim, né, por esse doce encantamento, convidados a compor, né, unidades de família. Só que, sem sombra de dúvida, quando a gente tem essa aproximação, né, e é agregado a isso, né, a vivência dos filhos, que não é fácil, né, quem, né, tem uma família, às vezes, com muitos filhos, começa, né, ter algumas exigências, né, que estão integradas às questões materiais, às questões de ordem doméstica do dia a dia, às vezes alguns padrões, né, de estresse, como nós tivemos aí nos últimos meses por conta da pandemia. Muitas das questões fundamentais, né, que a doutrina espírita nos convida são, às vezes, relegadas. E independente de sermos espíritas, né, independente de conhecermos a doutrina espírita, às vezes estamos sob o julgo, né, de situações que são estressantes, né, dentro do espaço doméstico, e essa reflexão sobre a gentileza, ela é fundamental. Né? Não basta saber, né, que família é importante, não basta pensar na campanha da FEB, né, de viver em família, não basta conhecer Kardec e Emmanuel, é fundamental, né, essa mobilização, né, pela gentileza, pelo amor, pela compreensão. E lógico que essas questões passam, sim, por suportes espirituais que são essenciais. Assim, não dá para a gente poder imaginar que nós vamos construir, né, esse culto à gentileza, esse respeito, né, da fala, do pensamento, né, que não pode compactuar com ciúme, né, com palavras ríspidas, com egoísmo, com exigências descabidas. Esse desenvolvimento da gentileza, ele não pode ser distanciado da espiritualização de cada um de nós. Eu sei que é difícil a gente falar isso, porque muitos que estão assistindo esse estudo, muitos de nós, às vezes, isolados dentro do conhecimento espírita, dentro da nossa própria casa, né? E às vezes os nossos companheiros, nossos filhos, ainda não tiveram essa adesão. E às vezes a gente se sente bem sozinho, né? Mas nós sabemos que na doutrina, no espiritismo e no evangelho, essa solidão não existe. Ela é, muito antes, pelo contrário, uma experiência de um convite, né, dos vários instrumentos possíveis, e entre eles a própria oração, o próprio culto, esse encontro, né, como forma de suporte para que a gente não perca os padrões fundamentais do processo da evolução, e dentre eles a própria gentileza. A gente poderia ficar aqui a noite inteira fazendo reflexões, né, de como poderíamos construir instrumentos, né, para que não venhamos cair em teias obsessivas que venham até minar, né, nossa unidade familiar. Vários instrumentos possíveis nós encontramos, mas acredito que o mais relevante se pauta na indulgência. A indulgência é um tema essencial quando a gente pensa nos padrões de gentileza. Eu acredito que das qualidades, né, essenciais na Terra, para que a gente possa chegar um pouquinho além, né, daquele ponto em que chegamos, né, avançarmos no processo evolutivo, pensando em família, é a pauta da indulgência. Porque, querendo ou não, quando a gente convive por muito tempo, a gente já conhece os defeitos das pessoas com certa antecedência. Né? A gente, às vezes, antecipa a fala do outro. Né? Aqui em família, né, às vezes, minha esposa pensa, eu já estou falando, você está pensando nisso, né? E, às vezes, já gera um atrito que mesmo por pensamento, já acontece. E aí, se a gente for indulgente, né? Se a gente já levar em conta que as dificuldades já estão aí, né? Que, né, as pessoas têm as suas limitações, que nós temos as nossas limitações. A palavra do Marcelo foi maravilhosa nesse sentido, que nós não estamos trabalhando, né, com pessoas perfeitas, que nós não somos detentores, né, da verdade absoluta. E mais do que isso, é importante, é essencial, somos ainda influenciados, às vezes, por dias difíceis dentro das linhas obsessivas. E aí, lógico, todas essas questões integradas podem, às vezes, levarmos a arrependimentos, falas indevidas. E por isso que essa lição inicial, ela abre um caminho aí da importância dessa gentileza
que às vezes é surpreendente, né? Uma parte dessa lição que nos tocou profundamente é como, às vezes, ser gentil pode, às vezes, surpreender o outro, porque o outro não está acostumado com essa gentileza, né? Não está acostumado às vezes, esse afago, né, que chega da nossa parte. Às vezes pergunta se estamos interessados em algo, e a gente fala, não, a gente está interessado em resgatar aquilo que seria a essência do amor. A gente considera isso um ponto central. Gentileza acarreta gentileza, amor encontra amor, e tem hora que é difícil, né? Mas a gente confia que a doutrina espírita é um excelente instrumento, né, para garantir da nossa parte, sim, profunda resiliência e, principalmente, né, a indulgência. Saber que todos temos defeitos e nós somos os primeiros a carregar esses defeitos dentro do espaço doméstico. É isso. Então, Melissa, que bacana, né? A gente ouvir esse primeiro bloco de reflexões, né? É uma sintonia tão fina, né, nesse tema, né? Que afinal, se nós procuramos Deus, né, Melissa, e se nós somos, de acordo com o mandamento, né, da lei divina, que nos orienta a amar o semelhante como a nós mesmos, para que então possamos amar a Deus, né, de todo o coração, realmente é fundamental, né, melhorar essa sintonia para que a gente se conecte com o Criador, não é mesmo? Sim, com certeza. Acontece que muitas vezes nós deixamos as nossas relações irem minando com os problemas do dia a dia. Ninguém nunca disse que viver em família é fácil, né? É fácil só na propaganda de margarina lá na televisão, aí é bem fácil, né? Mas a vida em família, ela traz muitos desafios. São espíritos com jornadas diferentes, com pendores diferentes, que se unem ali num processo muitas vezes até de resgate, né? Em virtude de débitos adquiridos no pretérito. Então, nós sabemos que o nosso maior compromisso começa dentro de casa. Mas quando a gente consegue desenvolver esse amor, essa gentileza, esse cuidado com o outro, nas pequenas atitudes, porque às vezes a pessoa não fala eu te amo, mas a pessoa fala assim, você chegou bem no seu trabalho, né? Como que foi seu dia hoje? Vai viajar, né? Me avisa quando você chegar. Ou seja, são formas da gente dizer que ama. Porque às vezes, até por questões da educação, de costume, enfim, a pessoa não consegue externar com palavras o seu sentimento. Mas ela consegue externar, se a gente parar para pensar, com atitudes, né? De estar sempre ali do seu lado, quando você precisa, você sabe que pode contar, né, que aquela pessoa vai te apoiar, vai te ajudar. Então, são formas também de externar o amor. E às vezes a gente tem essa dificuldade de externar, então, através da palavra. Mas a gente precisa buscar vivenciar mais essas relações de afetividade com mais leveza. É claro que tem a questão dos nossos comprometimentos, dos desgastes de relação, das dificuldades do dia a dia, né, do problema da família, um problema de doença, um problema de desemprego, que tem acontecido muito nos tempos atuais. Isso tudo realmente traz um estresse muito grande para dentro de casa, e é muito difícil a gente lidar com isso. Quando está tudo muito bom, quando não falta o pão na mesa, né, quando está todo mundo saudável, quando está tudo bem, é mais tranquilo. Agora, realmente, quando a família passa por necessidades primárias, né, as primeiras necessidades ali de abrigo, de alimento, de medicação, né, coisas assim bem básicas da vida, saneamento básico, é muito difícil da gente falar de vida em harmonia, porque outras esferas da vida estão em desarmonia. Mas apesar das questões materiais que trazem dificuldades, nós podemos ainda assim, mesmo com essas dificuldades materiais, desenvolvermos conquistas de ordem espiritual. Ou seja, apesar dos problemas que possam estar à nossa volta, intimamente ou entre os membros dessa família, a gente consiga desenvolver laços de respeito, de mútuo auxílio, de perdão, de tolerância, de indulgência, como o Adriano falou, né? Que também é tão importante nas nossas relações familiares, para que a gente possa ampliar esses laços e vencermos a nossa proposta reencarnatória, porque ao reencarnarmos, a gente vem com uma programação. Ninguém programou para ser pior,
né? Ninguém programou assim, eu vou reencarnar porque eu vou tocar o terror, né? Eu vou ser péssimo, vou ser ruim, vou ser uma pessoa má. Ninguém reencarna com esse propósito. O propósito reencarnatório ele é sempre evolutivo. É claro que nem sempre nós damos conta totalmente dessa programação por fraqueza nossa, não é culpa de ninguém, responsabilidade de ninguém, mas às vezes uma fraqueza nossa. Mas quando a gente investe no nosso processo reencarnatório, no sentido de buscarmos a cada dia sermos um pouco melhores, vamos nos fortalecendo com base na mensagem do Cristo e com base no amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos conseguindo desempenhar e desenvolver atitudes de amor no nosso dia a dia. A gente precisa exercitar, como tudo na vida depende de exercício, ser caridoso, ser bondoso, ser amável, ser gentil, também é um exercício. Então, a gente não adianta se a gente é bronco, se a gente é grosso, se a gente é ríspido, da noite para o dia, falar, não, agora eu vou ser uma pessoa delicada, gentil, sensível. Não vai dar certo. É igual academia, a gente começa com um pezinho leve, né? Para depois ir aumentando. Então, na gentileza também, a gente começa com um pezinho leve, a gente não responde, já é o primeiro passo. Depois a gente vai aumentando esse peso aí para realmente termos uma postura mais amorosa com relação aos nossos familiares. Então, acho que é todo um processo de crescimento, é todo um processo de construção. Como uma casa a gente não constrói ela nem começando pelo telhado, e na verdade vai de tijolinho em tijolinho, né, vai aos poucos, essa nossa construção espiritual também, ela é aos poucos, mas não pode ser adiada para o futuro, né, porque às vezes a gente fala assim, na próxima encarnação eu faço, e aí a gente adia para o futuro. Não, tem que ser uma coisa que a gente faça, que seja uma proposta diária nossa de progresso. Eu não sei se eu te respondi, Rubatino. Respondeu sim, Melissa, como sempre, né, com um argumento muito consistente. Então, né, Marcelo, a gente vê, né, Marcelo, assim, que o lar, né, a nossa casa, a nossa família é um laboratório, né, onde a gente pode experimentar, fazer, né, exercício de amor ao próximo, né? Aliás, no livro Jesus no Lar, há citações maravilhosas lá que nos levam a compreender que antes de amar pessoas que estão na sociedade, que trabalham conosco, que têm afinidade conosco, nós exercitamos dentro da nossa própria casa a possibilidade, né, do amor que renova, que administra, que facilita, né, Marcelo? E aí talvez seja a grande oportunidade do treinamento, né, para o jogo social, né? Pois é, a Melissa mencionou aí a família, né? E o Espiritismo traz para nós essa questão da família ser planejada já no plano espiritual, ou seja, nós não somos um acontecimento fortuito. As pessoas que estão ao nosso lado, quer a gente tenha se agregado a elas durante a nossa reencarnação, quer tenham chegado por nosso intermédio pelas vias da reencarnação, tudo isso faz parte, né, de um planejamento que visa a nossa evolução. E para que a gente evolua, não é só lidar com coisas boas, belas, bonitas, nem sempre o ambiente, os relacionamentos vão ser bons, agradáveis. É o laboratório que o Rubatino mencionou. É a melhor palavra mesmo para explicar o processo. O que se faz num laboratório? Você mistura elementos, você cria elementos, você propõe coisas criativas, mas você também erra, se queima. Eu até me lembrei de uma aula de química num laboratório de um colégio que eu estudei, que eu estava lá prestando atenção no professor com o braço assim em cima da mesa, com uma blusa de nylon. E quando eu levantei, eu olhei, tinha um buraco aqui, porque tinha um ácido na mesa e ele corroeu a minha roupa. Então eu fico pensando, é mais ou menos assim que acontece com a gente também no campo familiar. Nós temos, às vezes, decepções, né? Nós temos, às vezes, grandes vitórias, grandes conquistas. Às vezes as conquistas não são nossas, são das pessoas que nós amamos,
Mas nós também recebemos adversários em casa, né? Adversários que a gente acha que é a palavra mais adequada do que falar inimigos. São pessoas que não havia empatia entre nós de encarnações anteriores e que retornam conosco com vistas ao nosso aperfeiçoamento. Então Deus tem todo esse projeto para nós, e quando a gente fala de gentileza, de perdão, de tolerância, é o laboratório funcionando, são os elementos. Nós estamos polindo o nosso próprio espírito, nós estamos trabalhando as nossas características pessoais, a nossa personalidade, para que a gente consiga um ganho qualquer durante a encarnação. Pelo menos o espírita que estuda um pouco esse processo, né, porque a gente tem que entender que nem todos os que estão nos ouvindo conhecem esse processo da reencarnação, conhecem todo esse conhecimento dos fundamentos espíritas. Então, às vezes, a gente repete isso, pode parecer lugar comum para muitos, mas pode ser algo surpreendente também para algumas pessoas. Então, isso tudo visa um crescimento espiritual, porque se a gente olhar para a curva evolutiva, se nós olharmos no espelho retrovisor, certamente nós vamos ver que nós éramos mais involuídos, porque a tendência é a cada reencarnação, mesmo a gente cometendo erros e falhas diante a lei de Deus, nós vamos crescer alguma coisa, nem que seja tomando paulada na cabeça. Nós vamos aprender de alguma maneira, e quando a gente consegue fazer com que esse crescimento seja consciente, aí vai ser muito bom para nós, né? Mas nós não gostaríamos de encerrar a nossa fala sem fazer uma observação de uma frase que nós lemos no rodapé, porque nós ficamos, quando a gente leu a frase, nós ficamos lembrando da oração do Pai Nosso, quando a gente fala assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, no reconhecimento que a gente faz a Deus, né, de gratidão por recebermos o alimento, e o alimento material e o alimento espiritual, principalmente. E nós lemos aí de uma irmã, parece, eu não vou repetir o nome dela para eu não errar, ela dizendo que ela prepara a marmita do filho e põe o bilhetinho. E felizmente o Paulo colocou isso 2 vezes, olha lá, aí no rodapé, Elaine Cato. Então, Elaine, você dá ao seu filho, e eu não sei se é o seu filhinho, se é o seu filhão, a gente não sabe a idade dele, você faz como Deus. Você dá a ele o alimento material e o bilhetinho vai ao alimento espiritual junto, porque eu aposto que o bilhetinho é só coisa boa, né? Amorosa, é para ele se sentir mais revigorado quando ele alimentar, né, com essa dose de carinho que você certamente coloca aí. Então isso foi, desculpa eu ter mencionado isso, mas achei um exemplo maravilhoso aqui, né, que a gente pode até abrir para mais discussões. Eu vou até encerrar minha fala para eu equilibrar aqui o tempo dos companheiros. Aí, Adriano. Achei linda a frase mesmo, e achei bonito o Marcelo ter voltado nesse assunto. Eu fiquei aqui pensando, né, porque minha esposa tem uma prática semelhante, ela sai muito cedo para trabalhar, e alguns dias da semana eu fico com as crianças em casa. E nosso horário é revezado, né, e algumas vezes ela sai cedo e as crianças ficam sob minha responsabilidade. Minha esposa vai dormir muito tarde, deixa tudo pronto, a comida toda pronta, e na mesa ela coloca, né, para o conforto dos nossos 2 filhos aqui de casa, um bilhetinho para cada um, né? Eles são bilhetes espelhos, né? São idênticos, né? Só muda o nome para cada um. E aí, às vezes, coloca 2 bilhetes para cada um, né? Para cada refeição, e acha aquilo maravilhoso. Mas, de vez em quando, eu ganho um bilhete também, né? Então, de vez em quando, eu tenho a sorte de ter um bilhete também ali no meio da mesa, né? E quando o bilhete está para mim, meu filho olha para mim: ó, pai, hoje você também foi amado, né? Eu falei: muito bom, né? Ele mesmo já ri, né? Hoje você entrou no grupo, né? De que está sendo amado também. Mas
é o olhar, né? Sem sombra de dúvida, é o afago, né? E é lindo mesmo o exemplo, e as coisas são mesmo na simplicidade. A gente tem grandes, às vezes, pretensões no processo da construção de nossos espíritos, e é bom, sim, é bom imaginarmos um caminho aí de progresso a longo prazo, mas as coisas estão, sim, naquilo que é pequeno, naquilo que é o cotidiano, naquilo que é a vivência que cada um de nós tem. Tem uma linda passagem do Livro dos Espíritos que fala falando sobre a questão dos espíritos, né, sobre o processo da evolução, daquilo que seria a missão, né, de cada um de nós. E tem uma passagem que eu acho uma das mais poéticas do Livro dos Espíritos, que não é um livro poético, né, mas tem alguns trechos que são muito poéticos, quando fala sobre aquilo que seria a missão, né, de cada um de nós perante o universo, né, qual seria a função dos espíritos, né. E existe uma frase lá linda, né, que fala que uma das nossas missões, né, ao reencarnar, seria cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Eu acho isso de uma poesia. Vou repetir porque é muito bonito, né? Reencarnamos para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. E como o nosso assunto hoje é muito focado na questão da família e a gente não compreende, né, como fomos levados até esse ponto, mas se nós pensarmos a nossa unidade familiar, eu pergunto o que nos cabe, né, para pacificar nossa casa, o que nos cabe, né, para que a nossa família, né, seja um ambiente seguro, não só uma seguridade material, né, da educação, da saúde, mas uma segurança da alma, né, dos espíritos, daqueles que habitam esse ambiente, né? O Marcelo também nos lembrou da diversidade, né, desse ambiente. Às vezes tem companheiros mesmo que tem pouca dificuldade, tem muita dificuldade de ter uma conciliação. Como conseguimos, nesse ambiente, né, olhar de uma forma diferente cada um desses nossos companheiros? Eu gosto também muito de uma das bem-aventuranças, né, que é comentada por Emmanuel em uma de suas obras, que é a bem-aventurança dos puros de coração, né, que verão a Deus. Emmanuel comenta essa bem-aventurança de uma forma muito extraordinária, que Emmanuel fala quem foi a pessoa que teve o coração mais puro que habitou a terra, né? E, lógico, vamos lembrar, né, do Cristo, né, lembrar de Jesus. E Emmanuel, então, nos convida, né, será que Jesus, né, viu Deus, né? E às vezes a gente leva isso no sentido literal, ver Deus fisicamente, coisa, né, que não seria possível. E aí Emmanuel começa, então, uma narrativa maravilhosa em que Jesus viu Deus em pessoas que nós teríamos muita dificuldade de ver, né? Viu Deus em Maria de Magdala, que era entendida como pecadora, viu Deus no Saulo, que se transformou no apóstolo Paulo, viu Deus, né, nos discípulos que ainda eram muito inseguros quanto à mensagem do Evangelho. Então, nós que estamos aqui, né, no conhecimento da doutrina, estamos parados aqui para esse estudo de hoje. Será que a gente não consegue ver Deus aí nos nossos companheiros dentro de casa, dos nossos filhos? E quantos vão, né, lá na frente, por mais que tenham suas dificuldades, às vezes está exatamente cumprindo o que estamos fazendo agora, né, refletindo sobre o Evangelho, sobre a doutrina, mesmo ainda, né, sendo tarefeiros bem difíceis, né, nas relações familiares. A gente nunca pode perder, né, o otimismo nas relações que temos dentro de nossa casa, né? Temos que confiar profundamente que todos têm, né, o seu papel a cumprir na obra da criação, e às vezes esse papel vai nos surpreender com o decorrer dos anos. Para poder fechar, não tomar muita palavra, né, aqui do grupo, mais cedo a gente estava conversando, né, sobre as experiências de cada um de nós, e eu participei durante muitos anos, né, de um encontro aqui de Belo Horizonte, que é o encontro da Comeb, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas. E eu lembro, quando eu era adolescente, há muitas décadas atrás, eu fui para a minha primeira Comeb. E eu lembro que eu saí de casa, né, com uma mochila nas costas, né, e minha casa, né, repleta de muitos irmãos, com mochila, com colchonete nas costas, ia passar o carnaval, né, que é um tempo de diversão, em um retiro espiritual, né, da Mocidade Espírita. E eu lembro o tanto que eu fui, digamos assim, satirizado pelos companheiros do espaço doméstico. Eles riam, dizendo, né, algo do tipo,
lá vai, né, o companheiro rezar no carnaval, né, vai perder o carnaval. E eu olhava para todos aqueles meus irmãos, né, irmãos de sangue mesmo, e tinha pensamentos, né, dos mais horrorosos possíveis, do tipo, vou resgatar todos do umbral, né, vão ser socorridos por mim no futuro, né, são companheiros perdidos. E um deles, em especial, sempre tem um irmão mais difícil, né, ele não falou nada. Esse só balançou a cabeça assim, ó, do tipo assim, né? Tá perdendo tempo. Esse eu falei, nem no umbral eu vou ver, né? Vai para outro planeta, vai, né? Nunca mais esse aí eu vou encontrar quando desencarnar. Mas passou 3 anos, mas estava aquela turminha inteira participando do evento. Aquele que balançou a cabeça com o olhinho fechadinho estava tocando violão no evento, né? E aí a gente às vezes fica tão pessimista, né, com aqueles que moram conosco, e de repente um toque, um filho, né? Às vezes uma perda, né? Às vezes um susto, né? Às vezes uma dificuldade, né? Ou às vezes uma sensibilização, né? Leva, né, uma passagem de um Saulo para um Paulo, né? Não é verdade? Ou seja, uma transformação que nos surpreende de forma muito profunda. Então fica aí, né, a nossa reflexão sobre a esperança a respeito daqueles que nos cercam, né? O amor. Nossa, muito bacana. Então, a gente ouvia todas essas espontâneas colocações, né? Tão cheias de conteúdo. E eu me lembro que assim, a gente na família, né, muita gente acha que o pai e a mãe, assim, eles são sempre orientadores, são sempre pessoas que dão o norte e tal, mas muitas vezes a gente recebe dos filhos coisas extraordinárias, né? Eu tenho 5 filhos, e é uma das coisas que eu tive uma paixão imensa na vida, né? Aquela paixão que o Kardec explica como algo razoável, né? Em que fazia um culto enorme à presença deles, né? Aquilo me trazia uma felicidade imensa. Hoje já são todos adultos, mas eu ainda me lembro assim, como se hoje fosse. Um dos meus filhos, ele tinha o hábito de todos os dias pela manhã, e a hora que eu saía cedo para o trabalho, ele abria a porta do meu quarto, ficava sempre só encostado, ia lá me beijar e me falar qualquer coisa agradável, né? E tinha um dia por semana que eu fechava a porta, né? Era de sexta para sábado, porque sábado eu gostava de demorar um pouquinho mais para levantar. E interessante que aí ainda assim ele conseguia fazer, porque ele colocava um bilhetinho debaixo da porta. Então, um bilhetinho assim, cheio de amor. Até hoje eu coleciono esses bilhetinhos maravilhosos, né? E hoje eu penso assim, se voltasse no tempo, jamais faria a chave rodar na fechadura. Deixaria sempre aberta, né? Porque as manifestações espontâneas do amor dão graça e encantamento à vida. E hoje, na fase que eu estou vivendo, né, que eu tenho muitos anos de percorrida, de caminhada, eu continuo sendo um aprendiz na convivência com eles, né? Sempre tem muitas coisas maravilhosas a observar. Então, né, fazendo aqui voltando aqui para a Melissa, trazendo de volta a cena, né? Melissa, a família realmente é um celeiro de oportunidades de desenvolvimento de sensibilidade, de capacidade de perceber, né, que pode nos tornar pessoas melhores na vida, não é mesmo? Sim, temos diuturnamente oportunidades de crescimento em família. Muitas vezes a gente não enxerga essas oportunidades que a gente tem para o nosso próprio progresso moral e espiritual, mas o tempo todo nós somos desafiados nesses convívios familiares a nos tornarmos pessoas melhores. E quando você coloca para a gente essa questão desses desafios, me lembra aquela fábula dos porcos espinhos, que a maioria de nós já ouviu falar, né? Falar nos encontros de mocidade, em palestras mesmo da doutrina, que tinha uma família, para quem não conhece a história, né? Tinha uma família de porcos espinhos, e quando o inverno chegava na floresta, esses porquinhos eles se uniam para que um aquecesse o outro, né? Para manterem vivos ali aquele grupo. Só que tinha um porquinho mais rebeldezinho, né? Ele não queria ficar junto com a família porque
os espinhos de uns espetavam nos outros. Então ele estava naquela fase meio rebelde da vida. E aí ele resolve abandonar o grupo. Fala, eu vou seguir minha vida, eu vou cair no mundo, eu vou ser feliz, porque eu não aguento mais levar a espetada dos outros. Cansei, tô fora, vou embora. E ele vai embora. Só que quando o inverno se aproxima, ele entende o erro que ele cometeu. Porque aqueles mesmos espinhos que espetavam, também aquela proximidade trazia calor, e era esse calor que permitia que eles continuassem vivos. Então esse porquinho volta correndo para casa, volta correndo para a família e aprende que não pode ficar nem perto demais para os espinhos espetarem e machucarem, nem longe demais que o calor não chegue, não aconchegue. E nós somos esses porquinhos espinhos aí, né, na vida real. Todos nós temos os nossos espinhos, todos nós temos as nossas dificuldades, nós não somos pessoas fáceis de lidar, temos os nossos momentos mais difíceis, né? Às vezes a gente é rabugento, às vezes a gente não tem paciência, enfim, todos nós temos as nossas dificuldades, mas a gente precisa aprender a dar a distância necessária que o outro precisa, o tempo que ele precisa, respeitar as limitações do outro para que o outro também respeite as nossas limitações, respeite as nossas dificuldades, e assim a gente vai construindo essa relação, ou seja, entendendo o que o outro precisa e também se fazendo entender, buscando principalmente vivenciar essa vida em família, essa relação familiar com diálogo. Se a internet, se os smartphones, né, se a tecnologia hoje conseguiu nos aproximar tanto de pessoas distantes, ou seja, um filho que foi estudar fora, os pais conseguem estar ali quase que junto, né, no dia a dia, convivendo, fazendo videoconferências, enfim. Se a tecnologia nos ajuda a nos aproximar daqueles que estão distantes fisicamente de nós, infelizmente a tecnologia nos distancia daqueles que estão próximos a nós. Então, às vezes a gente está no mesmo lar, num horário de jantar, por exemplo, e cada um com seu telefone, cada um ali no seu mundo, cada um vivendo a sua experiência privada, particular, e não convivendo em família. Se eu não me engano, foi o Marcelo que falou do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é esse momento que a gente busca esforçar para resgatar esse convívio de família, sem celular, sem televisão, sem internet, mas que as pessoas possam realmente conversar, falar como que foi sua semana, como que foi seu dia, como que tem sido a sua experiência na escola, no trabalho, enfim, viver em família, o que a tecnologia nos tirou um pouquinho hoje nesses aspectos. Então a gente precisa tomar cuidado, né, para que a gente possa melhor conviver com aquelas pessoas, para que no futuro a gente não se arrependa. Tem um livro da Elizabeth Kubler-Ross que ela fala das pessoas em fase terminal e quais seriam as maiores frustrações dessas pessoas que chegam na fase terminal, ou seja, que sabem que vão desencarnar rapidamente, é iminente, né, a morte, a desencarnação, e quais seriam os maiores arrependimentos ou os maiores desejos dessas pessoas. Ninguém falou que precisaria fazer mais uma hora extra no serviço, ninguém falou que precisava de um celular novo, que precisava trocar o carro, que precisava fazer uma viagem, ninguém falou isso. É unânime as pessoas falarem, conviver mais com os meus filhos, pedir perdão para o meu pai, ter mais a afetividade com a minha esposa, com o meu esposo, ter mais paciência, ou parar para ficar ouvindo música, para contemplar o céu, para abraçar as pessoas que eu amo. Ou seja, o que as pessoas sentem no momento extremo, que sabem que vão partir, entre aspas, né, ou seja, que vão retornar à verdadeira vida, é aquele desejo de estar próximo aos entes queridos, às pessoas amadas. É o que o Rubatino falou, né? Não trancar a porta. Que às vezes a gente fecha a porta e perde oportunidades que talvez não vão voltar mais nessa talvez existência, né? A gente perde oportunidades do aconchego, do carinho, do amor, da afetividade. Vamos semear isso no nosso dia a dia. É verdade, né, Melissa? Nossa, mãe, muito verdade. Bom, então nós estamos tratando de um elo, né, da ligação nossa com Deus, que são o nosso semelhante, né, o próximo mais próximo. Então, mas aí, né, Marcelo, você estava muito reflexivo aí enquanto a gente fazia aqui esses comentários. E, Marcelo, você tem um livro, né, que trata exatamente do culto do Evangelho no Lar, não é isso? Sim, nós temos um livro intitulado
é hora do culto, com um ponto de exclamação no final, como se fosse o papai, a mamãe ou o tutor do jovem, da criança, chamando, ó, é hora do culto. Então é hora de desligar o celular aí da Melissa, desligar a televisão, é hora de reunir. Então o livro, fizemos assim, né? Criamos uma família fictícia realizando o culto. E o livro é dialogado, tem o pai, a mãe, o filho, a filha, os assuntos vão sendo colocados, né, pelos pais, os filhos vão tirando dúvida e percorre toda a estrutura dos fundamentos do Espiritismo, os principais temas lá trazidos pelo Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, temas do Sermão do Monte. Nós fizemos o livro com essa estrutura. Mas se você nos permitisse, Ubatino, eu gostaria de trabalhar um pouco uma outra frase que eu li aí de uma nossa ouvinte, né, ou internauta, que eu estou prestando atenção hoje no que está sendo escrito, e ela escreveu uma coisa que eu achei muito legal para a gente poder trabalhar aqui, se não atrapalhar o seu script. Ela pôs justamente assim: Jesus é o elo de amor entre Deus e nós. E a gente gostaria de explorar isso um pouco, porque realmente, em primeiro lugar, a gente gostaria de dizer que a nossa aproximação com Deus, né, porque o título da nossa live hoje seria o elo, né, entre Deus e nós, então a nossa aproximação com Deus jamais vai ser por uma preferência divina. Deus não vai escolher quem ele vai querer para ficar perto dele ou próximo dele, não tem essa parcialidade. Não vai ser pela escolha da religião, porque nós tivemos colegas que... Aí, ó, Alice Tomás, eu não citei o nome porque eu li rápido, eu não sabia se era Aline. Então, muito obrigado, Alice, por seu comentário. Então, nós tínhamos um amigo que dizia que quando ele falecesse, né, quando ele morresse, ele iria direto para Deus, porque é o ensino da religião dele que nós temos que respeitar, né? Que às vezes isso é ensinado aí nos templos, né, cristãos, mas a nossa doutrina ensina diferente, não vai haver um processo automático pós-reencarnação, porque Deus é um conceito ainda incompreensível para nós, né? Os puros de coração verão a Deus, como foi mencionado. Quando é que nós vamos alcançar essa pureza de coração? Como é que vai ser essa visão de Deus? Mas como Jesus foi citado, a gente gostaria de lembrar que João, o evangelista João, que é o autor do evangelho mais espiritualizado, né? Como diz o Pastorino, o evangelho pneumático, porque ele lembra lá o autor Clemente de Alexandria, que colocava isso, que a pneuma é a alma, né? Então é o espírito, então o evangelho mais espiritualizado. Então João registrou: ninguém vem ao Pai senão por mim, palavras de Jesus. E isso é um conceito, porque não é um Jesus homem falando para a gente se aproximar dele fisicamente ou adorar imagens. É uma questão mesmo de assimilação do nosso espírito aos preceitos, aos ensinos, a tudo isso que está sendo falado aqui do nosso dia a dia, do culto da gentileza, da tolerância, do perdão, como falou lá a mensagem do Richard Simonetti, né? O personagem tomou uma decisão de fazer coisas boas e foi mal compreendido por causa disso. Começou a desconfiar dele. Mas o que é isso? Você mudou de uma hora para outra. Então, até para mudar, a gente tem que saber mudar, né? Até para mudar para melhor, nós temos que saber lidar com o semelhante. É uma equação realmente com muitas incógnitas. Mas a gente gostaria de reforçar essas palavras dessa nossa irmã, dizendo que tem toda a razão. Jesus é o elo entre nós e Deus, porque ele é que trouxe a lei para nós, ele é que trouxe as palavras de vida eterna, ele é que ensinou o caminho para o reino, que é o estágio de evolução além do nosso, adiante ao nosso.
E só seguindo essa estrada, esse caminho que às vezes é pedregoso, né, é que nós vamos conseguir essa aproximação, que certamente haverá uma conquista mais adiante, será maravilhosa. E como a Melissa lembrou, né, novamente, o culto no lar é um método de união em torno do ensino e de reflexão, de meditação, de ponderação, para que a gente possa avaliar a si próprio e aprender a não ficar avaliando o outro, apontando o dedo, julgando e condenando. Ao contrário, né? A gente tem que fazer crescer aquilo que está em nós mesmos. E agora nós vamos voltar aqui para a nossa temática de hoje, só que nós vamos mudar o foco. Na hora que a gente vai... Inicialmente a gente mostrou, né, porque dentro do mandamento da lei divina, né, onde nos foi dito que nós precisaríamos amar ao nosso semelhante como nos amamos, né? Quer dizer, então é muito importante que nós nos amemos, né, e em seguida que nós possamos transferir isso ao nosso semelhante. E o mandamento nos projeta em direção a Deus, dizendo que isso são como que elos de ligação a Deus. Impossível se conectar com Deus se nós não nos conectamos conosco mesmos e com o nosso próximo mais próximo. Então, aí eu queria mexer aqui agora com o Adriano, né? Colocando para ele uma passagem muito interessante que sempre nos leva a profundas reflexões. Ela está contida na primeira carta que João escreveu, lá no capítulo 4, no versículo 8, que ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Adriano. Vou aproveitar os seus comentários anteriores e aproveitar também a deixa do amor. Sem sombra de dúvida, as primeiras conexões do amor, elas devem ser estabelecidas conosco, para que depois ela possa ser de forma um pouco mais segura, né, e não improvisada de forma excessiva, né, ser, digamos assim, expandida, né, para o nosso universo familiar ou para aqueles que nos cercam. A gente chamaria isso, poderíamos dizer, daquilo que seria o autoconsciente, né, um indivíduo que consegue garantir em dada circunstância, né, vou usar as palavras da Melissa, né, uma base, né, uma casa, né, firme, para que as questões em torno de nós possam ser tratadas de uma forma, digamos assim, mais segura. Isso é uma questão fundamental, até para que a gente possa amar não de forma muito, muito improvisada. O amor, numa manifestação pessoal, significa estarmos, sim, conectados com o Criador, e essa conexão que nos permite uma segurança para que a gente possa olhar em torno de nós, mesmo sendo um universo um pouco mais difícil, e responder de uma forma mais convicta aquilo que seriam os valores da doutrina do Evangelho, mesmo sendo, né, um universo de dificuldade. É fundamental, essa é uma questão central, né, é a nossa conexão com o Pai. E essa conexão, inicialmente, lógico, ela deve se manifestar por um instrumento muito básico e fundamental, que é o próprio instrumento da oração. É uma questão central, dialogamos com o Pai, né, estabelecemos essa conexão de amor, né, com o Criador, para que, por meio da oração, possamos estar convictos daquilo que seria as manifestações de amor dentro do nosso micro-universo. A oração é um tema central no Evangelho, né? A oração é um tema fundamental. O próprio Cristo nos ensinou a orar, né, em uma das suas passagens ali, a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando ele vai descrevendo no Sermão da Montanha inúmeros temas, entre eles a própria oração. Eu sou muito encantado com uma passagem, se me permite lembrar, né, do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, quando Emmanuel descreve a oração. E a descrição de Emmanuel eu acho fabulosa, né? Ela descreve em um dos capítulos do livro Pensamento e Vida que a mente é o espelho da vida, então ela define, eu vou usar as mãos, né, se me permite, que a nossa mente é o espelho da vida, então aquilo que pensamos normalmente são as nossas convicções do cotidiano, então quem pensa muito em futebol vai
falar o tempo todo de futebol, quem pensa muito no serviço vai falar o tempo todo de serviço, quem pensa é muito ciumento vai pensar o tempo todo no ciúme. Então, a mente é o espelho da vida, né? E aí, Emmanuel, lá no capítulo da oração, Emmanuel fala que o que é, né, o ato de orar? Né? O ato de orar é quando você consegue pegar o espelho da vida, que é a sua mente, né, direcionar ao Criador, né, que é a fonte, né, eterna, a fonte contínua de luz, e lançando essa luz do Criador, você possa iluminar, né, aquilo que seria tanto as trevas externas quanto as trevas internas. Então, dentro dessa vivência do amor, a primeira questão central é se somos capazes ou não de conectarmos com o Pai, né? Seja de forma direta, seja de forma indireta, né? Seja por meio dos espíritos. E o mais curioso é que essa convicção de mover o espelho de nossa mente ao Pai para iluminar trevas, ou seja, a luz divina vem, atinge o espelho e ilumina, isso existe de nossa parte, lógico, né? Temos esse espelho limpo. Temos a mente arejada para que essa conexão possa ser feita com segurança. E aí, sim, nós vamos falar de amor próprio. Nós vamos falar da nossa capacidade, né, de termos segurança, né, de acompanharmos o universo em torno de nós e sermos mais firmes, né, nas nossas convicções junto ao Evangelho, para que a gente possa, lógico, dar segurança para o mundo em torno de nós. Eu vou voltar ao exemplo da família, se me permite aqui, né, que é uma questão central das relações de amor. Eu tenho filhos muito novos, né, aqui em casa, e de vez em quando, né, eu me divirto quando eu penso exatamente nessa instabilidade que nos cerca, e quando está tudo muito harmonioso, né, às vezes eu penso assim, quanto tempo essa harmonia vai durar, né, com crianças muito novas, né, e às vezes, né, de forma simpática, e não é pessimista, mas realista, às vezes eu faço uma contagem, hoje eu vou dar 20 segundos, vai durar 20 segundos. Com criança muito, muito nova, 2 ainda, né? Aí não chega a 20 segundos, né? E já arruma uma confusão, uma gritaria, e aí eu fico pensando, né? Aonde estará a segurança dessas crianças, né? Eu vou me embarcar com elas, né? Ou eu vou manifestar exatamente na condição de pai, de referência, a capacidade de retomar o ambiente, né, de forma segura. Isso só vai ser possível mediante a conexão, né, com o Criador. E aí, sim, né, seria a nossa forma de amar, né, a nossa forma de amar daquele que é capaz de ajudar, capaz de amparar, capaz de silenciar, capaz de perdoar, puxando exatamente o ambiente dentro desse projeto. E aí, né, as questões do amor vão se manifestar em dada medida, né, dentro desse espaço. E, por fim, se me permite, acho que eu estou falando muito, mas eu gostaria de aproveitar um pouquinho as palavras do Marcelo. O Marcelo escreveu um livro do Culto do Evangelho, gente, e essa é uma referência fundamental para nós, né, para a vivência do amor. O Culto do Evangelho é um pilar fundamental para a casa, independente se as pessoas participam ou não, com convicção desse culto. Joana de Ângeles, né, escreve no livro, né, Adolescência e Vida, e a adolescência é um tema difícil para todos nós, o tanto que é fundamental, né, para os nossos protegidos nas relações reencarnatórias, que essas palavras do culto do Evangelho, né, possam constituir, né, o arcabouço desse espírito, por mais que ele, a médio e longo prazo, não tenha as convicções que nós temos hoje na militância da doutrina e do Evangelho. Ela chega a ponto, Joana de Anjos, de falar que mesmo se no futuro, esse é o capítulo lá de adolescência e reencarnação, mesmo se no futuro um espírito, né, que foi instruído, né, seja pelo culto, seja pela doutrina espírita, seja, né, pela reunião, pela evangelização, mesmo se no futuro esse espírito ele se afastar da atividade religiosa, mais do que isso, se transformar num combatente dessa atividade religiosa, lá, né, no fundo, digamos assim, lá no inconsciente desse indivíduo, né, está ali bem semeado, né, uma série de elementos éticos, religiosos, que, quando necessário, vão ser ativados quando uma decisão, a princípio, deve ser tomada, que seja, né, essencial para a existência dessa pessoa. Isso é simplesmente maravilhoso, né? A nossa responsabilidade, né, de semear nos corações de espíritos dos mais variados possíveis uma mensagem que vai ser usada lá na frente
e que mesmo que a pessoa às vezes não mostre, né, muita convicção a respeito desse assunto. Se me permite, quero contar uma historinha aqui rapidamente para poder passar a palavra para a Melissa. A casa de meus pais é uma casa muito aberta, né? A gente tem uma experiência de não só ter convivido com irmãos, né, consanguíneos, mas meu pai e minha mãe receberam muitos, né, na casa, né, pessoas que tinham dificuldades, às vezes, né, em outras famílias, primos, às vezes conhecidos que moravam por lá. E meu pai e minha mãe sempre tiveram uma profunda convicção do culto do evangelho, uma profunda convicção. E o culto era algo que não poderia ser perdido por ninguém da casa, por mais que, né, fosse ou não vinculado à doutrina. E isso fez com que o culto fosse uma experiência relativamente eclética, né? Havia, né, tanto aquele que ia falar bastante no culto, né, o Toninho, né, o Marcelo que gosta de falar, né, participava lá do culto com muita empolgação, como aqueles que entravam mudos e saíam calados, né, e constrangidos, como Cirineu carregou a cruz de Cristo, constrangido, sentava ali com a cara de empurrado, e quando acabava o culto, saía emburrado. Aquele meu irmão que tocava violão, né, eu falei lá da Comeb, tocava violão no culto, né, a gente tinha aquela alegria toda. E aí, né, as circunstâncias foram levando a gente anos nessa experiência, uns vinham, moravam na casa dos meus pais, iam embora, até que numa dessas experiências eu passei por uma vivência que eu considerei simplesmente extraordinária vinculada ao culto. Uma dessas pessoas que morava conosco, havia já saído, né, da casa dos meus pais, ele trabalhava, né, aqui perto de onde eu moro mesmo, nas lojas aqui na Avenida Pedro II, e essa loja foi, né, contemplada aí por uma espécie de batida da polícia em busca de peças roubadas, e as pessoas que ali, né, estavam trabalhando foram todas levadas para a delegacia. E ali, né, foram detidas, aí meu irmão me ligou, falou, ó, fulano, né, foi detido, está na delegacia, e eu e meu irmão pegamos o carro correndo, fomos lá buscar o companheiro que estava lá, né, detido. Aí resolveu, esclareceu que não tinha muita culpa naquela situação, e aí nós colocamos ele dentro do carro e fomos embora com ele. E ele estava muito assustado, né? Ele nunca tinha sido detido, nunca tinha sido preso, né? Estava muito assustado. Eu falei, mas como é que você está? Tá tranquilo? Ele falou assim, nossa, não foi fácil. Sentei no cantinho da cela e eu cantava música por música. Eu falei, que música? Aquela lá da reunião da sua casa. Aí eu não aguentei, né? Abri um sorriso e falei assim, mas você nunca cantou música nenhuma naquela reunião. Eu falei assim, mas eu sei todas de cor. Então, olha que lição que ficou, né? Às vezes a gente imagina que a pessoa não está ouvindo, não está prestando atenção, não sabe do que se trata, não se importa, mas na hora que o espírito é apertado, a fé brota. E brota de onde ela foi semeada, né? Então, ali ficou para a gente um exemplo daquilo que o Marcelo fez de convicção, de que o culto, sim, é uma forma de amar e semear esse amor, né, dentro do coração daqueles que temos carinho profundo. Então, meus amigos que estão em casa, todos esses livros que a gente está comentando aqui, né, não só do Simonetti, né, A Presença de Deus, ele está disponível na livraria do Grupo Cheiro, você pode receber na sua casa, nós temos um serviço de delivery, e se você mora numa outra cidade do interior que não tem livraria, também nós enviamos para você. Esse livro foi mostrado anteriormente, né, do Marcelo, né, que conta a história do médium, né, um médium muito conhecido em Belo Horizonte, o Enio Vendring, pela vereda mediúnica, e está lá na livraria do Grupo Cheiro também. Né? E esse livro do Marcelo que nós citamos aí, do culto no lar, também está disponível na livraria do Grupo Cheiro. Aliás, nós temos lá qualquer livro espírita que você procurar. Pode ser que um ou outro a gente não te entregue no mesmo dia, mas a gente logo faz a remessa para você. Né? Você não pode dizer que não se informou, porque a live te mexeu contigo e o livro está disponível. Beleza? Bom, então voltando ali para a Melissa, né, Melissa? Olha só. A gente tem a intenção, Melissa, também de nos conectar diretamente com entender a dinâmica da conexão com Deus, né? E olha só, que bacana, quando a gente manuseia, né, o conteúdo doutrinário, né, da doutrina espírita, a gente vê lá a ótica espírita para textos do Evangelho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
da casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu já teria dito: vou para preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver, também vós estejais. Mesmo porque todos vocês, todos vós sabeis, né, o caminho. E aí Tomé se dirige a Jesus dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Então, como é que podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, diante dessa citação maravilhosa, né? Fantástica, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? O palavra, pensamento e ação, né? Pensamento, palavra e ação, nessa ordem, né? É maravilhoso esse toque, né? Em que nós temos Jesus como nosso modelo e guia, né, Melissa? Aquele que nos empresta o molde e que nos serve de guia, né? Que nos dá a direção. E sempre ele nos recomenda que nós tenhamos essas relações de amor, que passamos grande parte do tempo da live tratando dele, né, Melissa? Então, sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível alcançar a perfeição se não for por esse trajeto. Rupatino, com relação a essa passagem, né, João 14:6, Jesus coloca para nós como ele sendo esse caminho, a verdade e a vida. E quando a gente tenta fazer, né, busca fazer o estudo minucioso do Evangelho nesse aspecto, tentando compreender a mensagem do Cristo, tanto no aspecto cultural da época, mas também trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje, ou seja, é a questão histórica que o Adriano vai poder falar muito melhor para a gente, né, também, até pela própria convivência dele com o seu Honório e tanta experiência dentro do Evangelho do Estudo, Marcelo também. Mas quando a gente pensa em caminho, né, que ele fala, eu sou o caminho, qual seria esse caminho? O caminho a ser percorrido por nós, ou seja, nós não chegaremos ao Pai sem trilharmos esse caminho. E além do caminho, temos as margens do caminho e temos o afastamento desse caminho. Muitas vezes a gente não quer trilhar o caminho, a gente quer um atalho, a gente quer ficar à margem do caminho, a gente quer sentar e não quer caminhar, postergar a nossa caminhada, né? Ou a gente só fica buscando a sombra e a água fresca e não quer fazer a nossa jornada. Então o caminho ele traz para nós essa ideia de jornada, de atividade, de ação. Para alcançarmos o Pai, ou para alcançarmos essa perfeição que nos compete e que nós somos os únicos comprometidos com ela, os únicos responsáveis por ela, nós temos que trilhar esse caminho. E quando Jesus se coloca como caminho, ele coloca para nós o trilho que ele percorreu, né? A caminhada que ele fez. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, ele nos afirma. Nós conseguiremos, nós chegaremos à condição de Cristos, de co-criadores com Deus. Todos nós chegaremos a essa condição, desde do espírito mais vil, mais vinculado ao mal, mais comprometido com o mal, até aqueles espíritos que já estão num nível de espiritualidade muito superior a nós. Todos nós alcançaremos essa condição crística. Cada um no seu tempo, cada um à sua maneira, né? Mas todos nós alcançaremos essa evolução porque não existem falidos na providência divina, na contabilidade divina. Deus não criou nenhum espírito para ser falido, para não progredir, para não evoluir. Então, esse caminho, esse caminhar com Cristo é compreender os passos dele, compreender os ensinamentos dele e buscar caminhar passo a passo com Jesus, que nos auxilia como? Através das suas energias que envolvem todo o nosso planeta, mas através de tantos espíritos que vieram estar junto conosco para também nos auxiliar nessa caminhada. Então a gente falou hoje muito de família, né? O parente, o pai, a mãe, o irmão, o cônjuge, o filho, né? Os primos, todas as pessoas que estão à nossa volta dentro do seio familiar, nos auxiliam nessa caminhada. Às vezes um cai, às vezes um está mais com dificuldade, outro vai e ergue, né, levanta, fala, vamos continuar a nossa marcha, né? Avante, não desanime. E a gente vai nessa caminhada
e sendo que esse caminho nem sempre é uma estrada, né, asfaltada, plana, reta, às vezes são morros, e Barbacena tem bastante, né? Então, é morro acima, é morro abaixo, é pedra no caminho, né? A gente tem as dificuldades do caminho, mas é essa caminhada que nos fortalece. É esse processo de caminhar que nos torna melhorados, né? Uma versão melhor de nós próprios. E, normalmente, quanto mais difícil é o caminho, mais nós crescemos, mais nós nos fortalecemos com ele. E ele continua ainda falando, né? A verdade e a vida. Então, o que é verdade? Como compreender a verdade? A gente ainda está muito longe de compreendermos a verdade como Cristo nos propõe, porque até hoje a gente sequer consegue compreender a sua mensagem. Muitas vezes a gente analisa o Evangelho do Cristo de forma a trazer uma interpretação que seja favorável às nossas ideias. Então, Jesus falou isso, mas eu vou fazer uma interpretação à moda da casa. E por quê? Porque me é confortável para eu não ter que trabalhar reforma íntima, para eu não ter que me aperfeiçoar, para eu me acomodar do jeito que está. Mas não, Cristo nos traz essa verdade, e essa verdade nos liberta, no sentido de não seremos julgados a um eterno inferno ou a um céu de contemplação por nossas ações, mas na verdade nós seremos responsáveis por todas as nossas ações, e aí a reencarnação seria a misericórdia divina no seu mais alto nível, porque cada um de nós receberá de volta, de acordo com seus atos, de acordo com suas ações, e os resgates, mas também os merecimentos, os auxílios necessários para essa jornada. Então, nós ainda estamos buscando compreender a verdade que a mensagem do Cristo nos traz, que ele nos traz. A gente ainda somos ainda crianças espirituais nessa caminhada, mas a todo momento que nós estamos buscando aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais do Evangelho e, principalmente, praticarmos esse Evangelho na nossa vida, a gente está nessa construção da verdade que pertence a Deus e que a gente tem uma fração ainda muito pequenininha, e às vezes a gente se agarra tanto a pontos de vista tão longe da verdade. Então, a gente precisa deixar nossos pontos de vista de lado e buscarmos viver a nossa essência de filhos de Deus. E aí a vida em plenitude, vida que todos nós estamos imersos nela, né? Tudo que há no universo, tudo pulsa vida, desde uma singela planta, um animal, nós no reino nominal, os espíritos superiores, isso tudo é vida. Não só, a gente às vezes lembra só de vida orgânica. A vida está muito além de organismos físicos aqui na Terra, né? A vida que rege, que pulsa no universo e que se transforma o tempo todo, tudo é movimento, tudo é ação, tudo é criação. O Pai continua a criar, né? E continua, desde sempre continuará a criar sempre. Então a gente vê que há um mecanismo de movimentação muito fantástico nesse processo todo evolutivo, que a nossa condição intelectual ainda tem dificuldade de compreender. Mas o importante é vivenciarmos a mensagem do Cristo na nossa vida, buscando compreender sua mensagem e buscando desenvolver o amor, porque através do amor nós alcançaremos patamares melhores nesse nosso processo evolutivo. Acho que eu falei demais, vou deixar o Marcelo continuar também, por favor, Marcelo. Não, você não falou demais, não. Você falou a medida certa, né? Acho que todos nós estamos tentando fazer isso aqui. Marcelo, só um instantinho, Marcelo. Assim, nós caminhamos celeremente para o encerramento da live. Então, nós temos aqui exatamente mais 6 minutos, né, que eu queria dividir contigo e o Adriano, tá certo? Então, vocês, por favor, nos ajudem aí no cronômetro. Vamos lá, Marcelo. Eu queria comentar sobre a dúvida de Tomé, nessa passagem, né? Quando Jesus diz: "E para onde vou sabeis o caminho?" Disse-lhe Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho?" Então, Tomé não enxergou o direcionamento que o Cristo, através de Jesus, estava dando. E Jesus, então, ou Cristo, fala talvez o eu sou mais esperançoso para nós, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós gostaríamos de mencionar que
o autor Carlos Torres Pastorino, ele interpreta isso de uma maneira maravilhosa, da seguinte forma: o caminho não é fisiogeográfico, é o caminho do eu. O eu é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo eu, porque o eu é o nosso Cristo interno. Então a nossa ação não é procurar um Cristo que está fora, é procurar o Cristo nosso, que é a nossa própria cristificação, é a nossa própria evolução espiritual. E para a gente encerrar, para o Rubatino ficar tranquilo aí, né, que ele tem toda a razão, tem que ser tudo certinho, eu gostaria de falar, mencionar aqui umas palavras de Emmanuel, quando ele menciona a questão dessa verdade. E Emmanuel diz assim: por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. E quando ele cita Jesus, ele está dizendo o ensino do Cristo através de Jesus. É isso que nós temos que procurar para que a gente encontre a verdadeira felicidade. Agora eu desafio o Adriano a falar tudo que ele quer no tempo que o Rubatino vai deixar para ele aí. Eu vou lembrar, o Marcel, da clássica pergunta 625, né? Do Livro dos Espíritos. Só que hoje não vou só elogiar a resposta, não. Vou elogiar Kardec na pergunta. Eu tenho um encantamento extraordinário quando Kardec pergunta sobre quem seria, né, o maior guia e modelo, né? E às vezes a gente não para poder lembrar o tanto que Kardec foi sábio de separar guia de modelo. Não é isso mesmo? Hoje a gente está tentando ser guia hoje, né? Mas é difícil seguir a gente, né, Marcelo? Né, Melissa? Se seguir a gente amanhã de manhã, vai falar, isso aí não é muito modelo, não, né? Jesus conseguiu ser as duas coisas. Ele foi guia e foi modelo, né? Então, né, o seu exercício do amor pleno poderia ser realizado na Terra sem uma palavra sequer, que ele seria inesquecível. Ele teve coragem de fazer uma pergunta que é simplesmente incrível, né? O que diz a multidão que eu sou? Está lá em Lucas, né, capítulo 9, versículo 18. Qual de nós seríamos capazes de reunir os amigos e perguntar, que diz as pessoas que eu sou? Não é isso mesmo? E Jesus, ele era capaz, com tranquilidade, de dizer, que diz a multidão que eu sou? E ser capaz de falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma convicção que poucos temos. Então, por isso, ele vai ser sempre nosso guia, né? Afinal de contas, ele nos orienta com sua convicção no amor do Pai e será sempre nosso modelo, em todos os sentidos da fraternidade plena. É só isso que a gente tem para dizer. Obrigado pela companhia de todos. Pois é, que maravilha. O nosso tempo hoje voou celeremente, né? Parece que os minutos estavam acelerados, né? Então, mas foi extremamente agradável, né, conversar sobre essa temática que trata do amor, né, que se manifesta dentro de nós mesmos e se externa, né, e se demonstra, se deixa ver na relação familiar. É um exercício grandioso, né, de formação de cidadãos para um mundo melhor, como propõe a doutrina. Mas, em nome do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, quero agradecer muito as presenças amigas, né? Da Melissa, sempre muito próxima, né? Sempre nas nossas demandas, está sempre presente, né? O Marcelo Ossínio, também um amigo de muito tempo, né? Que está sempre muito próximo a nós, uma gratidão muito grande pela presença dele. E o Adriano, que nós observamos carinhosamente aí, né, pelas suas falas na Tribuna Espírita, e que agora passa a ser um nome aqui nas nossas lives também, né, Adriano? Pois é, então que Jesus abençoe a todos nós, né, que tenhamos um fim de semana, aliás, um fim de noite aí muito agradável, de muita paz, junto com a nossa família querida, e caminhemos até o fim de semana, né, com tanta programação maravilhosa que o Grupo Sheila está disponibilizando, com muito amor no coração.
Então, eu passo a vocês para, em alguns segundos, dar o seu boa noite aí ao pessoal de casa. Bom, boa noite a todos. A gente agradece mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e desejamos muita paz, muita luz, muito amor em todos os lares, em todos os corações. Muito obrigada por essa oportunidade e desfrutar esses momentos com vocês. Obrigada. Igualmente, né, nós agradecemos a oportunidade que o Grupo Sheila nos confere, a confiança também, compartilhando aqui um pouco daquilo que a gente estuda e se entusiasma com os irmãos encarnados e desencarnados, que Jesus continue abençoando esses encontros, né, promovidos pelo Grupo Sheila, que certamente estão multiplicando o bem através do nosso Brasil e pela terra afora, com essas lives tão importantes. Muita paz a todos, muita paz em todos os nossos lares. E obrigado por ter feito a minha noite mais feliz, né, convivendo com vocês. Agradeço a quem assistiu e as palavras de todos, né, os que estavam aqui conosco. Somente agradecer mesmo. Obrigado por tudo. Pois é, pedimos ao engenheiro Paulo Henrique que apareça na tela aí conosco, né? O engenheiro Paulo Henrique, ele tem o zelo com a nossa retaguarda tecnológica, fazendo chegar à sua casa um sinal de qualidade, né? Usando a tecnologia. A nossa gratidão a esse amigo especial, muito querido ao nosso coração. E a você que está em casa, né? Até um dia desses aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.